Como foi dito há pouco, nós temos estudado, a partir de sermões seriados, o Evangelho segundo João. E eu convido você a abrir a Bíblia em João capítulo 4 e acompanhar a leitura do verso 31 até o verso número 42. João capítulo 4, a partir do verso número 31, até o versículo número 42. Acompanhe, por favor, a leitura do texto. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador quanto ou como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos, porém, creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Louvado seja Deus pela Bíblia e por essa rica oportunidade de aprendermos nela. Que o Senhor nos abra o entendimento e nos ajude a também vivermos sua palavra. Não sei quantos aqui já exerceram sua responsabilidade, o seu direito, mas se não, acredito que todos devem fazer ao longo do dia de hoje, salvo engano, até às 17 horas, aqui no Recife e nos municípios espalhados pelo Brasil, temos a oportunidade de escolhermos parte dos nossos governantes. Desta feita serão escolhidos os prefeitos e os vereadores. É uma responsabilidade nossa participarmos disso. Eu sei, sim, eu sei que o tempo é um tempo difícil. Talvez você ainda esteja se perguntando em quem votar. E nós devemos estabelecer de forma muito clara os critérios que movem a nossa escolha. Os candidatos escolhem apresentar suas prioridades, caso sejam escolhidos ou eleitos nos cargos a que se apresentam. E as prioridades são as armas de campanha. Muitos dizem que, se eleitos, vão lutar pelo esforço no cuidado com a saúde do povo. Muitos dizem que vão se empenhar na educação. Outros, por sua vez, dizem que estarão atentos às necessidades das minorias. Outro dia, eu vi uma candidata a vereadora
prometendo que ela cuidaria de forma muito cuidadosa dos animais abandonados pelas ruas da cidade. Não estou desprezando esse cuidado, é um cuidado também necessário, mas o fato é que os candidatos com vistas a serem escolhidos apresentam suas prioridades do governo. A nossa tristeza é que quando passa esse tempo e nós então que devemos fiscalizar e nós comparamos as prioridades estabelecidas no período de campanha, na teoria, com as prioridades estabelecidas na prática, quando do exercício do mandato, muitas vezes encontramos, no mínimo, incoerência entre a prioridade anunciada e a prioridade praticada. Infelizmente, esta incoerência não é apenas um privilégio dos candidatos a cargos políticos. Quando nós voltamos os olhos para o texto sagrado, João, desde o início, nós fomos advertidos sobre isso. Estabeleceu qual é a prioridade de ter sido lavrado o livro, ou o quarto evangelho, o evangelho de João. E desde o início, nós temos sido aqui instruídos e temos visto a confirmação de que João escreveu as palavras que escreveu com o objetivo primário, central, teórico e prático de anunciar Jesus Cristo como o Filho de Deus. A esperança, a única esperança para a nossa salvação. Ele inicia anunciando como o verbo divino, então discorre as palavras seguintes, todas elas, e veremos assim até o final do quarto evangelho, com o intuito de apontar para a verdade de ser Jesus Cristo, Filho de Deus, e ser a única fonte da nossa salvação. Nas últimas mensagens que nós acompanhamos aqui no púlpito dessa igreja e também através do nosso canal, nós tivemos o destaque para 2 encontros que Jesus Cristo teve com algumas pessoas. O primeiro destes 2 encontros foi o encontro com Nicodemos. Vimos aqui o anúncio da palavra de Deus, ensinando-nos naquele diálogo a limitação humana em que Nicodemos não conseguia, embora fosse um doutor, um homem culto, que ele não conseguia compreender o que o Cristo estava ensinando. Ao ponto de, quando Jesus lhe disse que deveria nascer de novo, ele, apegado à sua limitação humana, ele chegou a perguntar, talvez nenhuma criança perguntaria assim, mas ele o fez. Ele disse: eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus, Nicodemos. No encontro seguinte, Jesus, de forma surpreendente e inesperada, encontra-se com uma mulher samaritana. E nós vimos também, anunciado aqui para o nosso ensino, que quando do diálogo do Cristo com aquela mulher, ela também não compreendeu o que Jesus estava dizendo. Quando à beira do poço Jesus pediu água, e ela então questiona o pedido de Jesus, e ele diz para ela assim: olha, se você soubesse quem eu sou, eu ia te dar uma água que nunca mais você ia ter sede. Ela também não compreendeu a semelhança de Nicodemos, e ela falou assim: então me dá logo dessa água, porque eu não vou precisar nem vir aqui pegar mais, já que eu não terei mais sede. E Jesus pacientemente ensina aquela mulher sobre o que ele estava efetivamente dizendo. E imediatamente após esse encontro, nós entramos nesta parte de João, nesses versos que foram lidos no início da nossa mensagem. E se você prestou atenção, na verdade eu tenho certeza que o fez, o verso 31 diz aí que os discípulos que haviam ido buscar comida se voltam para encontrar com Jesus. Olha aí que o verso 31 diz que os discípulos se voltam para Jesus e apresentam diante de Jesus a comida que eles foram buscar e falam assim: mestre, come. Estavam eles preocupados com Jesus, porque afinal de contas
Jesus já estava há algum tempo focado naquilo que estava fazendo. Ele usa a sua humanidade para criar um laço ali com aquela mulher e falar de água, mas os discípulos estavam preocupados com ele. Verso 32, Jesus responde ao clamor dos discípulos. Eu quero lembrar que agora nós não estamos falando de um doutor da lei desprovido de conhecimento espiritual, e também não estamos falando de uma mulher samaritana que não conhecia as verdades do reino de Deus. Agora estamos falando de um diálogo do Cristo com aqueles que estavam próximos dele, os seus seguidores, os mais íntimos. O que diz o verso 32 da resposta do Cristo ao clamor deles em que Cristo começa, e verso 32, mas ele, novamente todos por favor, mas ele lhes disse. Preste atenção. A partir então desta resposta de Jesus, ou considerando-a também, nós vamos ter uma reflexão extremamente importante para as nossas vidas. Eu chamei de prioridade prática. Talvez pareça um pouco estranho, mas quando do exórdio desta mensagem, nós já vimos um pouquinho deste conceito. Aquilo que nós estabelecemos como prioridade, na teoria, no nosso pensamento, nas nossas ideias, e aquilo que nós, de fato, fazemos como prioridade na prática. Eu vou dar um exemplo. Alguém que está sentindo-se, ou de fato está acima do peso recomendável para a saúde, considerando seu tamanho, sua situação de saúde e tal. Então a pessoa chega à conclusão de que precisa emagrecer. Aí ela fala, olha, eu preciso emagrecer, eu preciso melhorar a qualidade daquilo que eu como, porque já está complicando a minha saúde e tal. E você conversa e fala, poxa, que bonito, que consciência essa pessoa apresenta da sua necessidade e tal. E aí pronto, acabou o culto, ele sai daqui, senta ali na esquina e pede um X-tudo de todo tamanho, uma Coca-Cola de 2 litros, só para ele, e ele come aquele negócio. Não é estranho? É estranho. O sujeito que fala, a partir de amanhã, segunda-feira, é o Dia Internacional do Começo. Eu preciso fazer no mínimo uma caminhada. Vou acordar um pouco mais cedo e vou começar a caminhar, porque eu subo 3 degraus de escada e eu estou fadigado. E a pessoa acorda às 10 da manhã na segunda-feira. Eita, passou a hora. Então eu quero pensar com vocês, obviamente, numa esfera extremamente mais profunda e que reflete em todas as outras áreas da vida da gente, sobre prioridade prática, prioridade conceitual e também prioridade daquilo que nós efetivamente fazemos. Então, para facilitar o nosso entendimento acerca de prioridade prática, eu destaquei 3 palavras que serão 3 pontos da nossa reflexão, com base no texto, e que depois servirão também de desafio para mim e para você. A primeira dessas palavras é entendimento. Dá para você repetir comigo? Primeira palavra? Entendimento. Por favor, volte os olhos para o texto. E agora releiam para nós guardarmos aqui o verso 32. E leiam também o 33. Por favor, os irmãos. Mas ele... Olha, para nós lidarmos com prioridade prática, o primeiro dos nossos desafios é o entendimento. Qual é a prioridade? Os discípulos agora se voltam para Jesus e entregam para ele uma comida. Quem sabe escolher alguma coisa que Jesus gostava de comer, para agradá-lo e para incitá-lo, para animá-lo a comer, para continuar inclusive o ministério que estava desenvolvendo. E quando eles chegam para Jesus cuidadosos, comprometidos, eles apresentam para ele a comida e Jesus fala o seguinte: não, eu tenho uma comida para comer que vocês não sabem que comida é essa. Aí eles olham um para o outro e falam assim: será que no intervalo que a gente foi buscar isso aqui, alguém trouxe uma quentinha para ele?
Primeiro Jesus fala sobre nascer de novo, depois Jesus fala de uma água que mata a sede de forma diferente, e agora Jesus fala de uma comida que eles não conheciam. Eles olhavam para o cardápio e falavam: qual a comida, afinal de contas? Do que ele está falando? Alguém alimentou o mestre enquanto nós nos ausentávamos? Jesus estava caminhando com eles, Jesus estava lhes ensinando há algum tempo acerca do reino de Deus. Jesus, quando operou o seu milagre, o primeiro milagre, ficou claro diante dos olhos deles, e eles mesmos testemunharam que Jesus era o Filho de Deus, e tudo quanto ele realizava tinha o objetivo de impactá-los e impactar o mundo ainda mais acerca daquelas verdades. Mas quando Jesus falou da prioridade que ele tinha, daquilo que ele tinha por fazer, ou estava ensinando acerca disso, a primeira barreira deles foi compreenderem isso, o entendimento. Eles não conseguiam entender o que é que Jesus estava fazendo, muito menos entender a sua resposta. Quando nós não entendemos qual a prioridade que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, e nos perdemos na prática estabelecendo outras prioridades, nós caminhamos fora da vontade de Deus. Me permitam citar João Calvino, acerca destas palavras do Cristo. Ele diz assim: ele apenas ressalta o que deve fazer primeiro e o que deve fazer depois. Isso é prioridade. Essas palavras últimas foram minhas. E assim ele mostra com seu exemplo que o reino de Deus deve ter a preferência a todos os confortos do corpo. Jesus estava chamando a atenção dos seus discípulos sobre algo imprescindível, que de fato caracterizaria o verdadeiro discípulo. Irmãos, pouco ou de nada adianta que nós compreendamos versículos como: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Pouco importa que nós compreendamos a verdade de que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É que nós nos fomos feitos povo de Deus, a fim de que recebereis poder para que sejais testemunhas. Pouco importa, ou nada importa, que nós entendamos na teoria aquilo que o Senhor requer dos seus servos, se isso não for prática. Talvez se conversássemos aqui com cada um dos que estão presentes na igreja nesta manhã, e quem sabe daqueles que nos acompanham através do canal, e perguntássemos qual a prioridade deve ter a vida de um cristão, a resposta seria, acredito de forma indiscutível, é o Cristo. Talvez seja óbvio demais. Tudo bem, nesse discurso, quem sabe com o intuito de sermos reconhecidos, aplaudidos, nós responderíamos isso, e acertadamente o responderíamos, mas a reflexão que nos cabe nesse primeiro ponto da nossa reflexão é se esta consciência é uma consciência prática. Se essa prioridade que nós estabelecemos na teoria se reflete na maneira como nós lidamos com a vida. Não há um questionamento daquilo que você tem feito, isso é uma chamada para reflexão. É uma oportunidade de cada um parar e avaliar, não apenas o próprio coração, mas aquilo que tem feito, porque nós falamos e precisamos fazer. É a coerência daquilo que nós dissemos ser e daquilo que nós de fato fazemos, no que tange à prioridade da vida. Se nós dissemos que a prioridade é o Cristo e aquilo que Ele estabeleceu para nós, e vivemos como loucos atrás das riquezas desse mundo, estamos errados. Se dissemos que Cristo é a nossa prioridade e vivemos em função de realizar um sonho, seja de um casamento, de uma viagem, seja de qualquer outra coisa, em detrimento daquilo que deve vir primeiro, nós estamos equivocados.
Se nós dissemos que a prioridade é o Cristo, mas nós vivemos egoisticamente centrados em nós mesmos e não conseguimos perceber a necessidade de alguém que caminha conosco, que senta no mesmo banco, mesmo que distante, ou que está dentro da mesma casa, sentando à beira da mesma mesa, ou quem sabe dormindo na mesma cama. Não há coerência nisso. Sobre prioridade prática, o primeiro desafio está na primeira palavra. Qual é a primeira palavra, irmãos? Obrigado. Vou perguntar de novo. Qual é a primeira palavra, gente? Poxa, vocês começaram tão animados. Segunda palavra. Segunda palavra, vamos guardar? Comprometimento. Qual é a segunda palavra, gente? Comprometimento. Por favor, volte os olhos para o texto sagrado. E agora eu peço que vocês leiam o verso número 34. Disse-lhes Jesus. É todo mundo, gente, de novo. Disse-lhes Jesus. Preste atenção. Primeira pergunta aqui, ó. Tinha algum problema em Jesus comer a comidinha que eles estavam dando para ele? Claro que não. Claro que não. Tem nenhum problema você comer uma comida que gosta? Traga uma picanha para mim assim no ponto. Quer dizer, deixa eu assar, eu como junto com você, que eu gosto de assar. Não tem nenhum problema você comer uma comida que gosta. Não tinha nenhum problema que Jesus sentasse e tomasse a água da samaritana e comesse uma comidinha boa, quem sabe uma tapioca de coco e queijo, que é a que a turma mais gosta. Um cuscuz com um molho de salsicha, que esse é o que eu mais gosto. Não tinha problema nisso, mas presta atenção, Jesus estava ensinando os seus discípulos. Quando eles chegam com a comida, Jesus já tinha ensinado Nicodemos, Jesus ensina a mulher samaritana, e os discípulos acompanharam isso, porque até estranharam que Jesus conversasse com aquela mulher, e agora Jesus fala de comida, Jesus está dizendo, eu tenho uma história, eu tenho uma vida, eu tenho um sentido, eu estou totalmente comprometido com a razão da minha vida aqui, e ele fala o seguinte, sabe o que é a minha comida? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava falando sobre o seu ministério, sobre a sua missão. Jesus estava falando em que a vida dele necessariamente girava em torno do cumprimento daquilo que ele deveria fazer. Talvez o mais engraçadinho diga assim, pastor, eu também conduzo a minha vida em torno daquilo que eu entendo que eu tenho que fazer. Não há incoerência nisso. Talvez não haja. Olha, eu entendo que Deus me fez para eu curtir a vida o máximo possível. Então, eu curto a vida o máximo que eu posso. Não há incoerência nisso. Se o meu entendimento, ainda que esteja errado, é que eu existo para isso, se eu faço isso na prática, em termos de coerência, está tudo certo. Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos a que deveriam compreender qual de fato deveria ser a prioridade, e Jesus lhes dá o exemplo ao dizer-lhes que ele ansiava muito mais e buscava prioritariamente fazer aquilo que ele deveria fazer, tendo recebido missão do Pai, do que qualquer outra necessidade ou prazer que possa ser desfrutado neste mundo. Ele estava comprometido com a razão da sua existência, com o seu chamado, se posso dizer assim, com o ministério que ele estava desempenhando na terra. Os discípulos recebiam por parte do mestre uma lição extremamente profunda, que deveria lhes dar sentido de existência, e mais do que isso, deveria lhes proporcionar aquela sensação de dever cumprido, caso lutassem por cumprir aquilo. Não basta entendimento, basta comprometimento. Basta não, exige-se também comprometimento. Eu entendo e eu me comprometo. O que isso significa? Significa que
Jesus já estava cônscio da missão que recebera do Pai, mas ele não apenas estava ciente daquilo, ele conduziria a sua vida em todo momento, em todas as circunstâncias, no objetivo de alcançar isso. Se em algum momento alguém chegasse e oferecesse a ele uma comida, uma bebida, um passeio, uma oportunidade, uma porta de emprego, uma viagem, qualquer coisa que fosse, que não contribuísse ou que desfocasse daquilo que era a sua missão, ele abriria mão disso, porque entendeu que Deus o havia mandado para cumprir uma missão, e a sua vida de forma prática deveria responder a isso. Qual é a primeira palavra sobre prioridade prática? Segunda palavra? Terceira palavra é procedimento. Vamos lá falar as três agora para guardar. Primeira, segunda, terceira, procedimento. Volta os olhos para o texto, por favor. Inicialmente eu peço que vocês leiam os versos seguintes dessa perícope, do 35 até o 38. Não dizeis... Eu sou extremamente encantado e, às vezes, intrigado com a maneira como Jesus se comunicava. E acho isso extremamente impactante. Desconheço um comunicador tão transformador. Ele começa a falar com eles de forma metafórica, sim. Porque ele não estava desprezando o valor da comida, ele estava usando aquela situação tão corriqueira para ensinar os seus discípulos sobre prioridade, para que eles entendessem e se comprometessem. Agora eles vão ensinar para eles sobre como proceder. E aí ele usa uma realidade extremamente conhecida dentre eles. E ele vai falar sobre a dinâmica da ceifa. E ele destaca aqui no verso 35, ele diz, olha, vocês não dizem que faltam 4 meses até a ceifa? Por quê? Porque dentro do costume da divisão das épocas do ano, no caso da semeadura, eles plantavam, e a semeadura naqueles dias, pelo contexto, normalmente era feita em meio a muita dificuldade. Muita dificuldade. Pela dificuldade do solo, dos recursos, da terra. E eles tinham que plantar e aguardar o período que se fazia necessário aguardar. E Jesus chama-lhes a atenção nesse verso 35, que o período era de 4 meses, ainda de incerteza. Aí Jesus chama a atenção para eles, a atenção deles para aquilo que eles conheciam, para ensinar sobre algo muito mais profundo do que a semeadura e a colheita para subsistência, ou seja, de qual outro uso que dessem. Jesus está fazendo aqui um paralelo sobre coisas carnais, coisas humanas e coisas espirituais, mais uma vez. Porque quando Jesus olha para Sicar, quando Jesus olha para aquele contexto e para aquilo que já havia sido feito por ele, para as vidas que já foram transformadas, é como se ele levantasse a cabeça, olhasse adiante e dissesse assim, olha, no caso da ceifa, vocês têm que esperar, quando chega o tempo, vocês têm que ir e colher, porque se esperarem mais ou menos, isso compromete os resultados. Deixa eu dizer para vocês, aqui chegou a hora, já está no momento da colheita.
Já chegou a hora de agir para colher os frutos. E olha que coisa extraordinária, porque ele se aprofunda, ele fala sobre o ceifeiro e fala também sobre o semeador. E ele inclusive chega a dizer a eles que eles estariam ceifando, eles estariam colhendo frutos de sementes que eles não plantaram. Falando da realidade espiritual, Jesus Cristo estava falando que algo da parte de Deus já vinha sendo feito, através dele, o Cristo, da ação do Senhor na história, dos ensinos que outrora foram registrados acerca das verdades do reino de Deus, e que agora eles tinham a prioridade, o privilégio de colherem os frutos da ação misericordiosa de Deus na salvação dos homens. Olha que coisa tão moderna, quando Jesus diz, na sequência, ele fala assim, existe um ditado popular, e ele fala que um é o semeador, e o outro é o ceifeiro, e eu vos enviei para ceifar o que vocês não semearam. Deixa eu destacar duas lições, quando Jesus usa essas palavras. Primeiro, ele está ensinando sobre a oportunidade que eles tinham nas mãos. Os campos estavam prontos para a colheita, ou seja, as vidas, os corações já vinham sendo trabalhados pelo Senhor, e os seus discípulos desfrutariam do privilégio de ver pessoas transformadas e convertidas, sem terem sido eles os semeadores da palavra. Oportunidade. E a outra verdade que o texto também apresenta é sobre o desafio. A oportunidade trata-se da chance de colher quando alguém plantou. E o desafio é de plantar sem fazer parte da colheita. Daqueles homens e mulheres, pessoas que dedicam suas vidas à pregação das verdades do reino de Deus, e que muitas vezes morrem sem ver que os frutos chegaram, mas que cumprem a missão de anunciarem a verdade, compreendendo eles que devemos todos fazer parte da obra do Senhor, na salvação daqueles que Ele chamou para si, independente de sermos nós, aqueles que desfrutarão da bênção, de termos nas nossas mãos os feixes. Jesus Cristo ensina-lhes, não apenas sobre o entendimento necessário, acerca da prioridade, mas Jesus também ensina-lhes sobre a necessidade de terem comprometimento prático com esse entendimento, e agora ensina-lhes sobre o procedimento que lhes era requerido, uma vez que entenderam e se comprometeram. Deveriam ser anunciadores da palavra prioritariamente. Deveriam conduzir suas vidas, seus planos, deveriam conduzir aos seus objetivos, suas ações e suas reações, as coisas mais simples e aquelas mais complexas, com o objetivo de cumprirem a missão que receberam do Senhor, de serem instrumentos para a glória do Senhor. Primeira palavra. Segunda palavra. Terceira palavra. Querem uma prova de que quando nós fazemos dessas coisas, que o fruto vem? Querem? Querem uma prova? Eu vou dar. Eu não, João. Volte os olhos para o texto, por favor. Acompanhe a leitura, ou eu vou ressaltar alguns destaques a partir do verso 39. O texto diz: muitos samaritanos daquela cidade, o que aconteceu com eles? Creram nele. Preste atenção. O objetivo era o anúncio do reino de Deus,
para que o nome do Cristo fosse reconhecido, vidas fossem alcançadas e a graça de Deus transformasse a vida dos eleitos. E aí, olha, quando a mensagem prioritariamente está sendo anunciada, e o Cristo fez isso com a sua vida, com a sua prática, e recentemente anuncia isso através da mulher samaritana, o texto diz, muitos creram nele em virtude de quê, gente? Do testemunho da mulher. A mulher que tinha tido um encontro com Cristo, e que não entendeu no primeiro momento sobre aquela água que Jesus estava falando, ela volta encantada para dizer para todo mundo, olha, eu encontrei um homem, ou melhor, fui encontrada por um homem, que ele falou tudo da minha vida, e que ele me contou uma história, uma mensagem que eu jamais conhecia. Ele é um profeta, com o testemunho daquela mulher, porque, entendam queridos, aquela mulher vivia nitidamente perdida. Ela teve um entendimento aberto acerca da prioridade da vida. E ela se compromete ao ponto de se expor, procurando outras pessoas para falar sobre aquele encontro que ela tinha tido. E ela então anuncia aquilo. E Deus, por sua graça, usa o procedimento daquela mulher. E o texto registrou aqui, muitos creram através do testemunho daquela mulher. O verso seguinte diz que esses que creram encontraram-se com Jesus e falaram, Jesus, por favor, fica mais um pouquinho, vai. Nós precisamos conhecer um pouco mais disso que a mulher falou e que estamos impactados. Nós precisamos mais disso. E o texto diz que Jesus dedica mais 2 dias com eles, ensinando-lhes sobre o reino de Deus. E olha que extraordinário. Percebam como essa perícope fecha de forma incrivelmente marcante. O texto diz que eles agora disseram o seguinte, olha, nós cremos por aquilo que a mulher havia dito dele como profeta, mas agora nós ouvimos dele, nós bebemos na fonte, mas agora o verbo tomou conta das nossas mentes, agora nós conhecemos da palavra, e agora tendo conhecido da palavra, a nossa fé não é apenas que ele é um profeta, mas a nossa fé é que ele é o que, gente? O Salvador do mundo. Percebam que quando eles se aprofundam na palavra, e a palavra estava com eles, era o verbo de Deus que ali estava. Essa expressão usada por João para referir-se a Jesus, sobre a maneira como eles entenderam de Jesus, era uma expressão muito comum naqueles dias, até porque os imperadores eram intitulados como salvadores do mundo. E eles mantinham nessas figuras a expectativa daquilo que eles sonhavam, do mundo de paz, de alegria, de igualdade, de esperança. Frustrados, consequentemente, uma após outra sucessão. E estes, tidos como menos, rejeitados ao ouvirem as palavras do Cristo, entenderam que ele não era apenas um profeta, ele era efetivamente o único e verdadeiro Salvador. O anúncio de Gênesis 3,15 sobre aquele que viria está cumprido no Messias que de fato veio. Meus amados irmãos, nós vivemos dias, e não se enganem, as coisas vão de mal a pior. Vivemos dias em que cada vez mais estará em destaque aqueles que de fato têm prioridade no Cristo. Deus não nos chamou para ficarmos levantando bandeiras e nos matando em função de partidos políticos ou de candidatos. Deus nos deu a responsabilidade de participarmos da sociedade, inclusive votando, mas entendamos, em nome de Jesus, a nossa prioridade não está em lutar para o estabelecimento de um reino de paz nessa terra. A nossa prioridade de entendimento, mas de comprometimento e de procedimento, está em anunciar o reino de Deus. É disso que esse mundo precisa, irmãos.
O resultado das eleições no final do dia de hoje ou no início do dia de amanhã não vai mudar a necessidade da alma humana. Só Jesus Cristo. Eu não estou desprezando a importância desse momento e nem a seriedade e a necessidade de participarmos dele. Eu estou dizendo, irmãos, que esse mundo precisa conhecer o único que governa de forma estável e de forma a nos dar de fato aquilo que nossa alma busca. Prioridade prática. Não nos basta compreender e repetir essas coisas do evangeliquez, da eclesiologia. São importantes, mas mais do que isso, devemos ter comprometimento ao ponto de conduzirmos nossas vidas, nossas carreiras e a nossa história. E o nosso procedimento precisa refletir isso. É bem possível que hoje ainda você tenha contato com alguém que está desesperado. Como que vai ser? Em quem eu vou votar? O que eu vou fazer? Será mesmo que vai melhorar? E você vai ter a oportunidade de dizer o seguinte: olha, eu não sei, mas eu sei de uma coisa. E você vai falar do Cristo que nos garante estabilidade e segurança em todo o tempo. Porque Ele reina de forma soberana. Prioridade prática. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos encontrados fiéis a esse respeito, para a glória do nome dEle e para o nosso bem, em nome de Jesus. Vamos orar?